Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos, Senhor, a graça do vosso Santo Espírito sobre cada um de nós, que venha nos auxiliar para meditarmos a vossa palavra, compreender os mistérios da nossa salvação e cada vez mais nos conduzir assim no caminho de nossa conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos aí hoje na sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Meditaremos o capítulo 9 de São Lucas, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, estamos aí continuando a nossa meditação nesse capítulo 9 de São Lucas, versículos 18 a 22. E diante desse momento nós vemos Jesus se retirando para um lugar a sós e assim juntamente com os discípulos e rezando. Depois daquela multiplicação dos pães e a distribuição, Jesus tem esse momento de oração, mas justamente para fazer uma pergunta aos discípulos: o que as pessoas estão dizendo dele e o que eles acham dele? As pessoas têm a imagem de Jesus como um profeta, mas ele, quando direciona essa pergunta aos discípulos e nesse estado de oração, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, e assim faz a identidade de Jesus se tornar transparente naquele momento. O Cristo de Deus, o ungido de Deus. Só que Jesus proíbe severamente contar isso a alguém justamente porque eles não entendem o que é aquilo que saiu da boca de Pedro naquele momento. Porque, embora foi um impulso, essa revelação, precisava eles ainda deixar serem desconstruídos pelo próprio Senhor. Por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos que existe algo dentro de nós fundamental na nossa vida. Temos uma estrutura já modelada e essa estrutura muitas vezes ela está deformada. Só que se nós não conseguimos enxergar isso diante daquilo que o Senhor se apresenta a nós, isso pode nos implicar numa distorção da imagem de Deus na nossa vida. E esta imagem ela traz muitas vezes uma implicância que pode acarretar num verdadeiro distanciar de nós no Senhor. É aqui que nós precisamos perceber uma coisa fundamental. Se nós não buscamos perceber e entender que aquilo que o Senhor se apresenta como Ele é, precisa haver da nossa parte uma verdadeira desconstrução, porque a nossa lógica humana, ela está normalmente estruturada diante daquilo que nós carregamos em nossa vida, por exemplo, o poder que se manifesta na glória, justamente no domínio e tudo mais, temos essa tendência ao orgulho que parte de nós. Ao contrário, o Senhor mostra que para aproximarmos dele é necessário a humildade acontecer em nossa vida. Por isso que é desconstrução, porque a virtude da humildade é um tocar na nossa humanidade, é o tocar na nossa realidade, na nossa vida e perceber aquilo que não está de acordo, é fazer com que a nossa terra seca, a nossa vida, que muitas vezes distante do Senhor está, possa se transformar cada vez mais. Um toque do seu amor, da sua misericórdia. E aqui o Senhor nos chama a perceber nesse primeiro anúncio quem é o Senhor. O Senhor vem
vai para sofrer, para ser rejeitado, para assim ser morto e ressuscitar. O Senhor se entrega a nós por amor. E essa lógica do amor do Senhor não é a nossa lógica de amor. A lógica do amor do Senhor é desinteressada, mas com a finalidade de nos salvar. Ao contrário da nossa. A nossa intenção de amor, muitas vezes, ela é interesseira e quer buscar aprisionar. O Senhor quer nos libertar. O Senhor quer cada vez mais nos conduzir a uma experiência de um encontro com Ele, mas um encontro que faça verdadeiramente a nossa vida se transformar nele, mas ao mesmo tempo conhecê-lo como Ele é. É aqui que nós precisamos perceber que a imagem de Deus ela pode ser muitas vezes corrompida em nós. Basta os nossos desejos e anseios falarem mais altos, que vai nos impedir de enxergar e conhecer o Senhor como Ele, tal como Ele é. Se nós queremos conhecê-lo, precisamos ver que Deus se manifesta na simplicidade das coisas e na realidade daquilo que nós muitas vezes não damos valor, porque o sinal Ele já deixou para nós. O sinal é a rejeição da cruz. É onde nós vamos encontrá-lo. Se queremos realmente fazer a experiência, é no sacrifício e na renúncia que vamos cada vez mais mergulhar com Ele. Por isso, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de mergulharmos cada vez mais nessa experiência, de perguntarmos e cada vez mais percorrermos este caminho de conhecer o seu amor e realizá-lo cada vez mais. Que o Senhor nos sustente, nos guie, nos fortaleça para que, mesmo diante das dificuldades, nós possamos cada vez mais caminhar nesta peregrinação com Ele e fazer com que essa experiência do encontro possa perpetuar e realizar cada vez mais em nós a ressurreição, a vida e o amor no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, proteja e guarde de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um bom dia.